Salmos capítulo 7, o verso 11. Nós vamos fazer uma reflexão diante dessa leitura e certamente o Senhor vai nos instruir. Quem não tiver a Bíblia, está aparecendo aqui na tela. Vamos ler em voz alta, igreja? Vamos lá? Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Mais uma vez, vamos lá? Deus é um juiz justo, é um Deus que se ira todos os dias. Amém. Vamos pegar essa parte inicial e vamos falar um pouquinho desse Deus que é justo, juiz, o Deus que Ele julga a nossa causa, o Deus que então ajuda, né, aqueles que nele confia, aquele que então busca nele, né, para que a sua causa seja julgada. Hoje eu estava lendo até na parte da tarde, eu estava fazendo uma reflexão e quero compartilhar com você também essa leitura. A gente vai até orar em cima disso. Irmãos, não sei se você tem uma causa que talvez diante dos seus olhos se perdeu, né? É falado como causa impossível. Alguns dizem causas perdidas, né? Algo que fugiu do seu controle, algo que você diz assim, não sei o que fazer, não tem advogado que me ajude, não tem defensor que me ajude, não tem ninguém que possa fazer nada pela minha, né, situação. Tem muita gente que passa por isso, tem muitas pessoas que estão enfrentando isso. E aqui a gente vai levar para o lado, né, financeiro, trabalho, vida de aqui, né, prosperidade, mas claramente a gente lança a semente, a palavra, e o Espírito Santo fala ao teu coração conforme o que Ele quer entregar e fazer você entender. Esteja apenas com o coração aberto e guarde isso no coração, irmãos, como uma palavra que nós temos que ter sempre. Deus é um juiz justo. Quando é que vamos desfrutar dessa justiça? Porque muitas pessoas até perguntam se Deus é justo, né, e julga as nossas causas, por que que Deus não está julgando a minha causa? Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Deus é justo, né? Deus é justiça, e por que que Ele não tem julgado a minha causa? Quantas pessoas que ainda não encontraram a resposta para essa pergunta? Deus, irmãos, eu vou mostrar para você em Lucas capítulo 18, eu acredito que você já deve ter lido ou até escutado algo sobre essa parábola. Lucas capítulo 18, Lucas 18, do 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Vamos fazer aqui a leitura dessa parábola e depois nós vamos buscar aqui a resposta para essa pergunta. Qual é a pergunta? Se Deus é justo, por que Deus não está julgando a minha causa? Aqui nesse texto, nessa parábola, nós encontramos essa resposta. Vamos ler? Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade tão certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como
esta viúva me molesta, né? Hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. A gente pode continuar depois vendo aqui, irmãos, mas a parábola ela termina aqui nesse versículo 8, e a gente vê que havia um homem, né, um juiz que era, vamos dizer assim, perverso, ou até mesmo a incredulidade dominava o coração, e principalmente não acreditava em Deus, ateu, né? E a gente vê que essa mulher, ela está ali todos os dias buscando que justiça fosse feita. E aqui eu tenho, né, pelo menos 3 lições que eu quero compartilhar com vocês. E a resposta que eu tenho, irmãos, para a pergunta inicial, né, por que Deus não julga a minha causa, se Deus é justo, né? Aqui, olhando para esse texto, o que a gente vê essa mulher fazendo? O que essa viúva fez? Todos os dias ela ia diante do juiz pedir para que a causa dela fosse julgada. Aqui está a resposta. Diga comigo: Deus só julga a causa daqueles que perseveram. Olha só, todos os dias, irmãos, essa mulher estava perseverando. Vamos dizer que tinha dia que o juiz nem atendia ela, o juiz nem abria a porta para receber ela, mas todos os dias aquela mulher estava lá perseverando. Muita gente, irmãos, começa: Senhor, julga a minha causa, Senhor, faça justiça. Só que às vezes é uma vez, duas, olhe lá, a pessoa já desiste. A pessoa já para, a pessoa já abre mão. Essa causa é uma causa perdida mesmo, essa causa é uma causa impossível, é uma causa que não tem como ser revertida. Aí é onde muitas pessoas abrem mão. Essa viúva está, irmãos, perseverando. Eu quero, irmãos, que você receba essa palavra no teu coração. Deus faz justiça na vida daqueles que perseveram. Se você perseverar, se você dar continuidade, se você, irmãos, estiver determinando, se você estiver firme no seu propósito, Deus vai fazer justiça. Amém, igreja? Se Deus é justo, por que Ele não faz justiça na vida de alguns? Porque tem gente que só começa, só dá o primeiro passo, desiste, busca uma vez ou outra e já interrompe a busca. A leitura que fizemos aqui, irmãos, essa senhora, a viúva, ela estava ali, tem tradução que diz que ela estava importunando, perturbando, ela estava no pé daquele juiz: julga minha causa, faz justiça, eu tenho que ter uma resposta, eu tenho que ter a solução para esse problema. E olha só, irmãos, quantas vezes a gente começa, mas a gente para. Imagina comigo se essa viúva tivesse desistido. Imagina comigo se essa viúva tivesse desanimado, parado, teria perdido a sua causa. Muitas pessoas, eu estou falando causa aqui, irmãos, mas permita o Espírito Santo trabalhar no teu coração diante daquilo que Ele quer falar com você, né? Senão tem gente que vai engessar a mensagem e vai dizer assim: eu não tenho causa na justiça, e achar que Deus só está falando de causa de justiça, e não é.
Uma causa, um problema, uma causa, uma dificuldade, uma causa, uma adversidade, uma causa, aquilo que está difícil para você, essa é a causa. Não estou me referindo de, eu não preciso ir no fórum, eu não tenho nada com os advogados ou com o juiz, não é isso, irmãos, é uma parábola. Amém, irmãos? Então a gente precisa entender que a gente precisa persistir. A gente precisa, irmãos, continuar. Essa mulher, por nada, ela abriu mão da sua causa. Ela por nada, e olha que ela tinha motivos. Motivo de desistir, motivo de, não vale a pena, motivo de dizer, eu já cansei de ir atrás de uma resposta, eu já cansei de ir atrás da solução e nada acontece. Ela poderia aproveitar desse momento e abrir mão, só que ela não desistiu. Então motivos para desistir nós temos também. Quem que não tem? Se você olhar para a sua vida, talvez você olhe assim, eu tenho vários motivos para nem tentar mais, porque eu não vejo uma saída, não vejo uma resposta, não vejo uma solução, não vejo uma luz lá no fim da escuridão. Tem gente que fala assim, eu não vejo nada que possa me incentivar. Sabe, irmãos, a gente não precisa ficar esperando, olha só, um sinal. Nós precisamos crer. O que nós lemos no Salmo 7? O nosso Deus é um Deus justo e fará justiça por nós. Eu não preciso de um sinal, eu preciso sentir que Deus vai fazer justiça. Eu preciso crer, Deus é um juiz justo. Deus é justo, Ele fará justiça na minha vida, Ele vai julgar a minha causa, Ele vai trazer resposta para os meus problemas. É isso que nós precisamos fazer, crer. Amém, igreja? Crer no que, igreja? Que Deus é um juiz justo, e todo juiz julga a causa. Deus vai julgar a sua causa também. Não desanime. Então aqui a gente vê inicialmente, aqui no versículo de número 2, havia numa cidade um certo juiz que nem Deus a temia, era incrédulo, era ateu, e nem respeitava homem algum. E aí a gente vê que então ela não parou de orar, ela não desistiu, ela não desfaleceu, como diz aí no versículo de número 1. Aí no versículo 3, eu vejo outra coisa importante para passar para você. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. O que ela estava fazendo, irmãos? Vamos agora imaginar, associar o juiz, agora para nós aqui pegar o Salmo 7, Deus. Sabe o que ela estava fazendo? Indo até o juiz, para fazer o que, igreja? Pedir ajuda. Eu preciso ir até a Deus para pedir ajuda. Sabe, irmão, sabe o erro de muitos crentes, de muitos cristãos, muita gente que vem na igreja? É ficar no comodismo dizendo assim, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o quanto eu estou sofrendo com isso, Deus sabe o quanto eu estou padecendo por causa disso. Irmãos, claro que Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas mesmo Ele sabendo, nós temos que procurar. Nós temos que pedir ajuda, nós temos que, irmãos, ir até Ele. O versículo 3 me mostra aqui que essa mulher ia, olha só, ia ter com Ele, ia pedir ajuda para Ele, ia falar, olha, me ajuda a fazer justiça, me ajuda contra os meus adversários. Irmãos, sabe aquele problema financeiro? Vai até Deus, fala, Senhor, me ajuda a resolver esse problema financeiro, Senhor, me ajuda a vencer essa dificuldade profissional,
Me ajuda a vencer esse momento, né? Talvez de desemprego. Alguém talvez tenha passado por isso, né? Mas tem gente que às vezes fica esperando as coisas acontecerem. Essa mulher foi pedir ajuda. Essa mulher, irmãos, foi até o juiz. Nós precisamos ir até Deus para pedir ajuda. Amém, igreja? Diga comigo: eu preciso ir até Deus para pedir ajuda. Qual que é a ajuda que ela pedia? Faze-me justiça. Vamos entender? Vamos transmitir aqui o recado? Faz justiça. O que ela está dizendo? Faça-me justiça. Julga a minha causa. Me dá vitória diante dos meus adversários. Senhor, me ajuda aí, porque eu estou precisando dessa ajuda. Então veja que o que Jesus está, irmãos, nos mostrando aqui, que essa mulher, ela não ficou de braço cruzado, ela não ficou esperando a causa dela ser julgada, não ficou esperando as coisas acontecerem, e ela foi atrás. Se a gente aprofundar aqui, irmãos, no requisito que essa história está contando de uma mulher, a gente pode ver que o milagre foi maior ainda. Sabe, porque eu já falei isso, não sei se você estava no culto que quando falei sobre o que representava a mulher no passado. A mulher no passado, biblicamente, diante da teologia, era uma mulher sem voz, sem peso de voz, sem, irmãos, valor diante da sociedade. A mulher era apenas vista como escrava, como do lar, né? Ou seja, ela está indo, irmãos, olha só, uma mulher que era vista como escrava, sem peso, sem voz, ela estava indo diante de quem? De qualquer pessoa? Não, diante do juiz. Irmão, tenta associar. É fácil eu e você ir até um juiz nos dias de hoje? Misericórdia, né? Tanta segurança, tanta gente que às vezes vai nos impedir de chegar até ele. Imagina agora você trazendo essa história, né, que engrandece o milagre de Deus na vida dela. Uma mulher que não tinha peso, não tinha voz, não tinha valor, que era desprezada, rejeitada, e que mesmo assim, irmãos, na sua perseverança, mesmo assim ela não olhou para a circunstância, ela não olhou, irmãos, para o que, né, podiam dizer, e ela foi lá pedir ajuda. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos, que o Senhor colocou ao meu coração? Jesus está utilizando esse exemplo dessa viúva para nos mostrar que não importa o quão frágil você é, não importa o quão vulnerável você seja, ou necessitado, ou ferido, ou incapaz, tudo é possível para aquele que crê. Amém, igreja? Mas para mim não vou nem tentar, porque ele nem vai me ouvir. Já pensou se ela agisse dessa forma? Ele nem vai me receber, ele nem vai me ouvir. Não, irmãos, tudo é possível ao que crê. Essa mulher acreditava dentro do coração dela: uma hora essa causa vai ser julgada, uma hora eu vou ter ajuda, uma hora, olha, eu vou, né, ter vitória diante dos meus adversários. E foi o que realmente aconteceu. Amém? Entenderam aqui, irmãos, essa parte da definição da mulher? Jesus está mostrando que não importa o quão fraco nós somos, o quanto, né, frágil, o quanto vulnerável, o quanto ferido, incapaz nós somos. Isso não interfere em nada quando nós cremos que a nossa causa vai ser julgada, que Deus vai fazer justiça. Isso nós temos que acreditar. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo de número 8. O que está escrito aí? Digo-vos que depressa lhe farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. O que me chamou a atenção aqui no início do versículo é que Deus tem pressa de fazer justiça. Digo-vos depressa que lhes
fará justiça. Agora, irmãos, para a gente então desfrutar da justiça de Deus na nossa vida, como que o versículo termina? Achará fé sobre a terra? Então veja só, Deus tem pressa de fazer justiça, só que muitas vezes também a justiça não tem acontecido, a gente não tem tido a resposta, porque Deus não está achando o que, igreja? A fé em nós. A gente quer, mas nós não temos fé para que não fique só no querer, fique, irmãos, no fato ali de acontecer. Veja, duas coisas importantes: Deus tem pressa para fazer justiça, mas Ele não tem encontrado a fé em nós. Então, não deixe a fé esmorecer, não deixe a fé diminuir, não deixe a fé acabar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o Senhor tem pressa, Ele quer fazer justiça, Ele quer te ajudar, Ele quer, irmãos, julgar a sua causa, Ele quer fazer o impossível acontecer, mas nós precisamos ter fé que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Essa é a direção de Deus para nós, irmãos. Deus vai fazer justiça, mas nós temos que ter essa fé. Deus, Ele é justo e juiz. Eu vou persistir, vou procurar ajuda e vou crer no meu coração, com muita fé, que justiça Deus vai fazer por mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet, do YouTube, do Facebook. Compartilhe essa mensagem, certamente outras pessoas vão ser alcançadas também, em nome de Jesus.